A Primeira Guerra Mundial foi considerada por muitos de seus contemporâneos como uma das mais terríveis guerras. Para se compreender os motivos de ter sido uma guerra tão longa de proporções catastróficas, é necessário relembrar alguns dos aspectos políticos e econômicos das últimas décadas do século XIX. Bom, eu sou Matheus Joab e seja muito bem-vindo ao GV History. Bom, para que possamos entender os motivos e as causas da Primeira Guerra Mundial, devemos voltar um pouco no tempo até o final do século XIX. Logo na segunda metade do século XIX, a junção entre o capitalismo financeiro e industrial proporcionou a integração econômica mundial, favorecendo assim principalmente as nações que haviam começado seu processo de industrialização. Essas mesmas nações expandiram significativamente seu território em direção a outros continentes, como o asiático, ao africano e a Oceania. A Inglaterra, por exemplo, integrou grandes países a seu império, como a Índia e a Austrália. Todo esse processo é conceitualmente tratado pelos historiadores como imperialismo e neocolonialismo. E foi nesse cenário que se desencadeou os principais problemas que gerariam o conflito mundial. No final do século XIX, a Alemanha e a Itália haviam ficado de fora do processo neocolonial. Enquanto isso, França e Inglaterra podiam explorar diversas colônias, ricas em matérias-primas e com um grande mercado consumidor. A insatisfação da Itália e da Alemanha nesse contexto pode ser considerada uma das causas da Grande Guerra. No início do século XX, vários problemas atingiam as principais nações europeias. Havia uma forte concorrência comercial entre os países europeus, principalmente na disputa pelos mercados consumidores. Essa concorrência gerou vários conflitos de interesse entre as nações. Ao mesmo tempo, os países estavam empenhados numa rápida corrida armamentista, já como uma maneira de se protegerem ou atacarem no futuro próximo. Essa corrida bélica gerava um clima de apreensão e medo entre os países, onde um tentava se armar mais do que o outro. Existia também, entre duas nações poderosas da época, uma rivalidade muito grande. A França havia perdido no final do século XIX a região da Alsácia-Lorena para a Alemanha, durante a Guerra Franco-Prussiana. O revanchismo francês estava no ar, e os franceses esperando uma oportunidade para retomar a rica região perdida. Bom, então vamos falar sobre o início da Primeira Guerra Mundial. O estopim desse conflito foi o assassinato de Francisco Ferdinando, príncipe do Império Austro-Húngaro. Após a queda do Império Turco-Otomano, um grupo de novas nações surgiu na Península Balcânica. Durante a definição de seus limites territoriais, ocorreram sérios desentendimentos diplomáticos entre os estados ali formados. Apoiada pelo Império Austro-Húngaro, a Bulgária, em 1913, acabou entrando em conflito com a Sérvia, Romênia, Grécia e Montenegro. Foi quando o arquiduque Francisco Ferdinando, príncipe do Império Austro-Húngaro, foi até Savarejo, capital da Bósnia, para anunciar a elevação política desses territórios. Porém, Francisco Ferdinando acabou vítima de um assassinato. As investigações levaram ao criminoso, um jovem integrante de um grupo sérvio chamado Mão Negra, contrário à influência da Áustria-Hungria na região dos Balcãs. Em resposta, o Império Austro-Húngaro exigiu que o governo sérvio punisse duramente os autores do crime e reprimisse todas as facções radicais do país. Sem obter respostas satisfatórias, o Império Austro-Húngaro decidiu, com o apoio da Alemanha, declarar guerra à Sérvia. A Rússia, contrária à ocupação austríaca, concedeu apoio aos sérvios. Logo em seguida, a Alemanha declarou guerra contra a Rússia e posteriormente contra a França. Itália e Inglaterra não mostraram clara definição política frente aos conflitos.
Porém, a força dos acordos diplomáticos firmados e os interesses econômicos obrigaram ambos os países a se envolverem na guerra iniciada. A generalização do conflito contou com a posterior adoção de outras nações, entre elas o Brasil. De forma geral, o conflito dividiu as potências europeias em dois blocos: a Tríplice Entente, formada por França, Inglaterra e Rússia, e a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. Agora falando sobre o desenvolvimento da Primeira Guerra Mundial, os conflitos iniciados no ano de 1914 foram ao longo do tempo tomando um rumo diferente do programado pelas nações envolvidas. A Grande Guerra, envolvendo as grandes potências do mundo ocidental, não contava com uma projeção de longo prazo. Nenhuma das nações esperava ou tinha condições para sustentar um conflito que se estendesse anos a fio. No entanto, a Primeira Guerra Mundial se desenvolveu ao longo de 4 anos e 3 meses, o que acabou exigindo maiores esforços e diferentes estratégias militares. Os esforços mobilizados para o conflito deram aos estados o controle massivo sobre suas economias, exigindo o recrutamento de pessoas para lutarem ou trabalharem em prol da guerra. Várias tecnologias começaram a ser empregadas, mostrando ao mundo uma tecnologia de destruição nunca antes observada. Tanques de guerra, submarinos e aviões inauguravam um novo conceito aos conflitos bélicos, até então conhecidos. No ano de 1915, assinando o Tratado de Londres, a Itália resolveu apoiar a Tríplice Aliança. Seduzidos pela promessa de ganhos territoriais na Turquia e na Áustria, os italianos mudaram sua posição no conflito. Somente em 1917, uma importante aliança começou a definir os rumos da Primeira Guerra. Nesse ano, os Estados Unidos resolveram aliar-se à Tríplice Entente. A adesão norte-americana deu-se graças à saída dos russos e o interesse em preservar suas possessões imperialistas. Envolvendo uma complexa trama de alianças e interesses, a Primeira Guerra também se dividiu em duas diferentes etapas militares. A primeira foi a Guerra de Movimento, quando as tropas alemãs fizeram um ataque incisivo sobre a França. Com essa estratégia, os alemães esperavam vencer a guerra sem maiores dificuldades. No entanto, a vitória francesa na Batalha de Marne conteve a estratégia dos alemães. Passado esse primeiro momento, os conflitos entraram em uma nova fase que ficou conhecida como a Guerra de Posições ou a Guerra de Trincheiras. Esse período envolveu batalhas grandes e penosas, que não resultou em nenhum avanço militar significativo para ambos os lados. Enfim, chegamos ao fim do conflito. Em 1917, os Estados Unidos entraram ao lado da Tríplice Entente, pois havia acordos comerciais a defender, principalmente com Inglaterra e França. Esse fato marcou a vitória da Entente, forçando os países da aliança a assinarem a rendição. Os derrotados tiveram ainda que assinar o Tratado de Versalhes, que impunha a estes países fortes restrições e punições. A derrotada Alemanha teve seu exército reduzido, sua indústria bélica controlada, perdeu a região do corredor polonês, teve que devolver à França a região da Alsácia-Lorena, além de ter que pagar os prejuízos da guerra aos países vencedores. O Tratado de Versalhes teve repercussões na Alemanha, influenciando o início da Segunda Guerra Mundial. E para participar comigo desse programa, eu convidei o nosso apresentador, Cláudio Victor Andrades, que falou um pouco sobre o Tratado de Versalhes. E aí, Matheus, e aí, galera? Hoje vamos comentar um pouco sobre o Tratado de Versalhes e uma grande curiosidade sobre a Primeira Guerra Mundial. Opa, e aí, Cláudio, tudo certo? Tudo, mano. Então nos fala um pouco sobre o Tratado de Versalhes e alguma curiosidade aí sobre a Primeira Guerra Mundial. Pode deixar. Bom, o Tratado de Versalhes de 1919 foi um tratado de paz assinado pelas potências europeias que encerrou oficialmente a Primeira Guerra Mundial. Após 6 meses de negociações em Paris, o tratado foi assinado como a continuação do armistício de novembro de 1918 em Compiègne, que tinha posto um fim aos confrontos. O principal ponto do tratado determinava que a Alemanha aceitasse todas as responsabilidades por causar a guerra e que fizesse reparações a um certo número de nações da Tríplice Entente. Os termos impostos à Alemanha incluíam a perda de uma parte do seu território para um número de nações fronteiriças, de todas as colônias sobre os oceanos e sobre o continente africano, e uma restrição ao tamanho do exército e uma indenização pelos prejuízos causados durante a guerra. No tratado foi criada uma comissão para determinar a dimensão precisa das reparações que a Alemanha tinha que pagar. Em 1921, este valor foi oficialmente fixado em 33 milhões de dólares. E agora vamos a um fato curioso da Primeira Guerra Mundial.
Em 24 e 25 de dezembro de 1914, nas trincheiras próximas à cidade de Ypres, na Bélgica, um fato impensável ocorreu. Com a chegada do inverno intenso na região, os soldados retrocederam para suas posições e assim praticamente não empreendiam nenhum combate. Às vésperas do Natal, foi possível observar de uma trincheira para outra que ficavam à distância de algumas dezenas de metros umas das outras. Alguns soldados em clima festivo, fumando, bebendo e comendo, sem se importar de serem vistos pelos inimigos. Essa postura inicialmente isolada contaminou todos os presentes no conflito daquela região, desde os oficiais até os soldados. Por fim, os soldados passaram a sair das trincheiras, atravessar a zona de fogo, conhecida como Terra de Ninguém, e chegar até a trincheira inimiga para desejar Feliz Natal aos rivais, e eventualmente trocar comida e charutos. Então é isso, valeu pelo convite, Matheus. É nóis! Bom, muito obrigado pela sua participação, Cláudio. E agora, seguindo, vamos falar sobre os resultados e as consequências da Primeira Guerra Mundial. Os vários confrontos foram responsáveis pela morte de cerca de 8 milhões de pessoas e a mutilação de quase 20 milhões de soldados e civis. Além disso, a capacidade econômica europeia sofreu um baque que reduziu em quase 40% a produção agroindustrial do continente. A dívida externa sofreu um aumento exorbitante e as moedas europeias sofreram forte desvalorização. Os Estados Unidos e outros países emergentes como Japão, Suíça, Dinamarca e Espanha e nações agroexportadoras saíram ganhando com o caos socioeconômico instalado no velho mundo. Bom, e respondendo uma curiosidade que muitos devem ter, o Brasil, como foi a sua participação na Primeira Guerra Mundial? A Primeira Guerra Mundial envolveu a participação de muitos países, e o Brasil não ficou de fora. Nos 3 primeiros anos de guerra, o Brasil permaneceu neutro. Porém, em 5 de abril de 1917, um submarino alemão atacou um navio brasileiro, chamado Vapor Paraná de Marinha Mercante, carregado de café. Nesse ataque, próximo ao litoral francês, 3 brasileiros foram mortos. Em 20 de maio, outro navio brasileiro, agora o Tijuca, navegando em águas francesas, foi torpedeado por um submarino alemão. Esses fatos foram o estopim para a entrada do Brasil no conflito. O Brasil declarou guerra aos países da Tríplice Aliança, Alemanha e Império Austro-Húngaro, em 1º de junho de 1917. Porém, o Brasil não enviou soldados para os campos de batalha na Europa. Dessa forma, nenhum militar brasileiro foi morto durante o conflito armado mundial. O Brasil participou enviando medicamentos e equipes de assistência médica para ajudar os feridos da Tríplice Entente, Reino Unido, França, Rússia e Estados Unidos. Também participou realizando missões de patrulhamento no Oceano Atlântico, utilizando embarcações militares. E seguindo a mesma linha, quais foram os benefícios da Primeira Guerra Mundial para a economia brasileira? Sim, diferente do que muitos pensam, a Primeira Guerra Mundial trouxe benefícios à nossa economia. Durante os 4 anos da Primeira Guerra, os países europeus envolvidos no conflito voltaram à produção de suas indústrias para a fabricação de armamentos e equipamentos para os soldados. Dessa forma, o Brasil ficou sem opções para importar produtos manufaturados da Europa. Ricos cafeicultores brasileiros aproveitaram o momento e investiram um capital acumulado nas indústrias, favorecendo assim a industrialização do Brasil. O Brasil também lucrou muito exportando matérias-primas para os países em guerra, como por exemplo a borracha, e também exportou muitos produtos agrícolas como o café, o cacau e o açúcar. E aí, conhecia um pouco sobre as origens da Primeira Guerra Mundial? O desenvolvimento dos conflitos e até o envolvimento do Brasil? Então deixa aqui nos comentários. Esse foi mais um GV History, um abraço a todos, tchau!